aqui com vocês, e a gente percebe claramente que é um tempo oportuno, início de ano, para que você tenha uma experiência poderosa com Deus. Pastor Wilson, ele nos ensina que existe um espírito que toma os corações no final do ano para o começo do ano. Ele chama esse espírito de espírito natalino. Olha aqui para mim, nesse momento, queria que você não conversasse. É muito importante o que eu tenho para falar para você hoje. E eu quero que você preste bem atenção para pegar o espírito, porque para mim essa palavra é uma chave para quem quer viver a maior unidade do universo com Cristo. Se você quer viver unidade com Cristo, vai ter que obrigatoriamente passar por essa chave do céu, que são relacionamentos. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, nós percebemos que esse espírito, ele tem o poder de desviar o foco do jovem, desviar o foco do adulto, desviar o foco da família do reino. Então as pessoas falam assim: final do ano, começou as festas, eu preciso me curtir, eu preciso me desligar da igreja, eu preciso me desligar um pouquinho dos jovens, eu preciso me desligar da minha cela, porque eu preciso ter um tempo com a família. É uma mentira do diabo, porque ele faz da parte da igreja uma questão, um momento à parte. Ele não faz da igreja a vida dele. E nós, quando nos convertemos a Jesus Cristo, nós nos convertemos através da palavra e somos introduzidos ao corpo de Cristo. Não existe outra vida a não ser Cristo em nós. Fala para o seu irmão: não existe outra vida a não ser Cristo em nós. Então, eu peguei umas férias com a minha esposa, fui 3 dias ali no Rio de Janeiro, mas só que a nossa cabeça, o nosso coração, planejamos para que não prejudicasse o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os irmãos, o meu relacionamento com a vida da igreja. Então, tudo que eu faço na minha vida é baseado no reino de Deus, é baseado no propósito de Deus. Então, a vida da igreja, os meus relacionamentos não estão à parte da minha vida, isso faz parte da minha vida. Não sei se você conseguiu entender. A igreja faz parte da sua vida. A igreja de Cristo Jesus tem que ser a sua vida. Fala para o seu irmão assim: a igreja de Cristo Jesus é a sua vida. Então, quando Cristo está em nós, e quando nós vivemos igreja, tudo nós trabalhamos, casamos, relacionamos, temos filhos, curtimos, com foco no propósito, com foco no reino de Deus. Então eu tenho como propósito de vida, sempre final do ano, ter um tempo com minha esposa, com os meus filhos, mas desde que não me prejudique com Cristo, desde que não prejudique o propósito, porque o propósito da sua vida é a coisa mais importante que você tem. A primeira coisa, logicamente, é a salvação, mas só que a salvação sem propósito se torna peso, se torna cansaço, se torna fadiga, e é por isso que muitos desviam da fé, porque eles não têm propósito, eles não têm direção. Porque muitos jovens que começaram com vocês ano passado, iniciaram cheio do fogo, estou junto, vou estar até a minha vida, morro com vocês, e depois de um determinado mês do ano, abandonou tudo, porque é um jovem que ama Jesus, é um jovem que está apaixonado por Jesus, mas não colocou Cristo como centro do seu propósito, começou a colocar as coisas do mundo, o namoro, o ficar, o passeio, a curtição, o funk, e assim por diante, na frente do propósito, e o resultado disso foi o quê? Ser tragado por isso. Então, você tem um privilégio hoje, de escutar, hoje não, né? Os líderes, exploradores, já estão escutando a semana toda, mas você, parte da igreja, de ser ministrado por 4 palavras, de pastores, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, para que traga para você realidade cristã, realidade do chamado de Deus para a sua vida. Eu queria que hoje você prestasse muita atenção na palavra que eu vou ministrar agora, e que a pastora Soraya vai ministrar logo em seguida, porque elas estão completamente ligadas a uma vida no Espírito, a uma vida com o corpo de Cristo, amém? Então, eu quero desafiar você a desligar o seu celular, tirar da sua mão aí, colocar no seu bolso, no silencioso. Estou desafiando você a fazer isso agora, para que você não perca um só segundo da palavra.
Então, não gostaria, me dar 40 minutos, no máximo 45 minutos, para que você preste só atenção no pastor aqui, e escute cada palavra, e a cada palavra que ser lançada aqui, você fala amém, glória a Deus, tomo posse, em nome de Jesus, porque a palavra tem poder de transformação, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta tarde, o teu Espírito Santo, esse início de noite, o teu poder, o teu Espírito Santo venha envolver esses jovens, com unção, com poder, com ousadia. Nós estamos agradecidos ao Senhor, pelo que o Senhor fez conosco em 2022, mas nós estamos desejosos pelo que vai acontecer em 2023, é o ano da unidade, é a força da unidade, é o Holy Fest que vai trazer o impacto profundo, e nós estamos iniciando esse esquenta através dessa imersão. Fala a cada coração com poder, fala a cada coração com vida, fala a cada coração com ousadia, e marca poderosamente esses jovens adolescentes, cheios do Espírito, porque aqui em Itaquera haverá um maior avivamento da terra, aqui em Itaquera haverá o maior avivamento de jovens, nós vamos pelos becos conquistar jovens para Jesus, é o que nós declaramos nesta noite. Abra o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus, diga amém. Fala assim: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para receber a palavra de Deus. Eu quero falar sobre relacionamentos, e algo importante que você tem que entender, que relacionamentos ativa a unidade. Não existe unidade no corpo de Cristo sem relacionamento. O tema da nossa imersão, somos um, é isso, né? Somos um. E como ser um no meio de 400 jovens, 400 e pouco, quase 500 jovens. Como viver a unidade se relacionando com todo tipo de pessoa. Você se relaciona com os carnais, você se relaciona com o pecador que pratica o pecado, entenda isso. Você se relaciona com alguém muito cheio do Espírito, alguém mais sistemático. São muitos jovens, são muitas pessoas que você se relaciona. E como conseguir ser um só corpo, um só propósito, uma só visão? Eu quero falar sobre isso hoje, porque não existe unidade sem relacionamentos. Fala comigo: não existe no reino dos céus unidade sem relacionamentos. Então todo ser humano, ele precisa de pessoas. Olha aqui para mim, ele precisa de pessoas para viver relacionamentos que traz alegria. Então um exemplo muito claro: você precisa do seu pai e da sua mãe, você precisa do seu irmão, você precisa dos seus amigos da escola, porque relacionar com essas pessoas te traz alegria, te traz uma certa satisfação. Todo ser humano precisa de pessoas para conquistar alguma coisa, porque se você for buscar coisas para conquistar sozinho, você vai sofrer muito. Então eu vejo muitos jovens arrumando o primeiro emprego, porque um amigo, um colega de trabalho, um parente da família, conseguiu colocar naquele primeiro emprego. Então você conquistou o primeiro emprego, porque alguém te ajudou. Olha a importância do relacionamento aí. Então relacionamentos são fundamentais para você jovem, você adolescente, os adultos que estão aqui. Parabéns para os adultos que estão aqui, glória a Deus pela sua vida. Você vai receber uma porção nova em nome de Jesus também. Então, é importante os relacionamentos na sua vida, mas presta atenção, não são todos os relacionamentos. Aí acontece algo muito interessante na vida do jovem, e também na vida do adulto e do adolescente, que é o quê? Quando se trata de igreja, eu não preciso de relacionamento, eu só preciso ir no prédio, escutar um culto, preciso ir no prédio, escutar uma palavra e ir embora. Por quê, pastor? Porque na igreja tem muita gente problemática. Só vai na igreja quem é doente, quem precisa de algo. Então como eu vou me aconselhar, como eu vou andar com alguém problemático? Essa é a cabeça de muita gente. E aí o que acontece? Vai lá no trabalho, conversa com o ímpio. Vai lá na escola, conversa com o cara mais sem vergonha, a menina mais pilantra da escola, e abre o coração. Estou com um problema em família, estou com um problema com o namorado, estou com um problema no casamento. E aí na igreja você não pode abrir o coração.
Na igreja você não pode falar das suas debilidades. Sabe por quê? Lá no mundo ele vai satisfazer, ele vai dar uma resposta que satisfaça a sua vontade carnal. Aqui na igreja você vai ter uma resposta que sempre vai satisfazer a sua vontade espiritual. E você precisa decidir que tipo de vontade você quer. Quando você, muitas vezes, nós somos carnais, o que preferimos escutar? Lá fora, do que escutar na igreja. Porque todo mundo do mundo sabe que está pecando, mas o seu líder não sabe. A sua célula que anda com você não sabe. Todo mundo está sabendo que você está passando um problema terrível, mas aqui na igreja ninguém sabe. Porque você não abre o seu coração. E aí demonstra o quê? Olha aqui para mim. Você está mais valorizando os relacionamentos mundanos do inferno do que relacionando e vivendo um propósito de Deus que Ele tem para a sua vida com os irmãos da igreja. Pastor, mas todos os irmãos são perfeitos? Ninguém é perfeito, nem eu. Só Jesus é perfeito. Mas presta atenção, se Deus colocou você num corpo de Cristo, e a parte do corpo de Cristo se chama Videira Itaquera, e dentro da Videira Itaquera se chama RE, Radicais Livres, e dentro dos Radicais Livres é a rede do Paulo, você tem que abrir o seu coração e avançar com Ele, porque é com Ele que você vai cumprir o propósito de Deus hoje. E nós precisamos entender esse princípio, porque se você não entender esse princípio, você está fadado, você está condenado a não cumprir o propósito. E como consequência viver uma vida destruída. Pergunta para o seu irmão, você quer uma vida destruída, meu irmão? Então fala para ele assim, então não relacione com os irmãos da igreja. Mas nós queremos uma vida abençoada, diga aleluia. Mais uma vez, só esses irmãos falou aleluia, aqui não falou. Vou falar novamente. Nós queremos uma vida abençoada, diga aleluia. Falei que eu sou carente, amém? Lídia, irmão ali, fala amém, aleluia, para o pastor, me ajude nisso, glória a Deus. Então, as pessoas não querem se relacionar na igreja, com os outros jovens da igreja, porque sabe que vai pegar no pé. Irmãos, acredite, vocês já devem ter visto isso, muitas pessoas estão na prática do pecado, ou na prática da carnalidade, e estão fugindo de vocês para não conversar, porque se conversar, eles sabem que está errado, mas preferem ficar com a prática e relacionamentos do mundo. Eu quero te falar em nome de Jesus, hoje você vai decidir, eu só quero relacionamento no reino de Deus, diga aleluia. Amém, obrigado. Aqui escutei um pouquinho, mais alto, tá bom? Então, vamos entender o que a Bíblia fala de relacionamentos. É importante que você entenda, porque o pastor está falando, mas onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Abre para mim, hein? Projeta por favor, Salmos 133, verso 1. Salmos 133, verso 1. Olha o que o salmista escreve, através do poder do Espírito Santo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Presta atenção, quando você vive isso, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E olha o que ele falou aqui, a bênção do Senhor e a vida dele vai acontecer aonde? Quando os irmãos viverem em união. Então, há uma relação poderosa, quando você vive em união com os seus irmãos. Quando você vive o corpo de Cristo, a ordem de Deus é o que? Abençoa. Abençoa o Luiz, abençoa o Marcos, abençoa o Diego, abençoa o Paulo, porque eles estão vivendo segundo o meu princípio. Porque Deus, Ele ama viver em unidade. Então quando Ele vê unidade, logo Deus, Ele chega próximo para ver se é a unidade dEle. Se é a unidade dEle, Ele abençoa. E você precisa entender isso. Então o primeiro ponto que ele mostra aqui, a Bíblia mostra em Salmos 133, 1, é o quê? Que é bom e agradável viver em união. Então a Bíblia fala que relacionamentos dentro do corpo de Cristo são bons e agradáveis. Perceba que lá em Gênesis, na criação, toda vez que Deus falava assim, é bom o que foi feito naquele dia, significa que é algo maravilhoso feito por Deus. Toda vez que na Bíblia fala a palavra é bom,
Deus está aprovando, Deus está no meio, Deus quer abençoar. Então quando ele vê o Felipe junto com o Diego, se relacionando, vivendo igreja, ele fala assim, é bom. Quando vê o Paulo e a Tabata junto com a rede dela, vivendo igreja, ele vê, é bom e agradável. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando Deus vê você e eu reunidos, Ele vê bom, Ele vê coisas agradáveis. E é assim que eu e você precisamos ver a igreja. Se você não tem satisfação em viver o corpo de Cristo, se você não tem satisfação de viver igreja, se você não tem satisfação de ir para a sua célula, presta atenção, você está fora do padrão de Deus, porque Deus, quando vê os irmãos reunidos, Ele vê coisas boas e agradáveis. E hoje você precisa enxergar isso de uma vez por todas, porque se você não enxerga isso, significa uma única coisa: o diabo está roubando a bênção e a vida de você. Tudo que é bom na Bíblia tem propósito. Quando Deus falou, é bom que o homem não viva só, Ele fala o seguinte, o homem só vai cumprir o propósito com uma mulher. Quando Deus fala, é bom e agradável que os irmãos vivam em união, significa, você só vai cumprir o propósito com o seu irmão. Você precisa do seu irmão, você precisa do seu pastor, você precisa do seu líder, você precisa dos seus discípulos. São eles, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, são eles fundamentais para que o propósito de Deus e você cresça na vida com Deus. Sem eles, você não vai a lugar nenhum. Fala para o seu irmão assim, misericórdia. Você vai, em nome de Jesus, ter unidade em relacionamentos, deve ser com propósito. Eu sempre bato nessa tecla com os nossos discipuladores, nossos pastores. Evitem reuniões sem propósito. Evitem estar com os irmãos sem oração. Você está com algum irmão, tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter palavra, tem que ter comida. Amém, irmãos? Sempre assim. Porque onde há louvor, palavra, Deus ordena a bênção e a vida. Eu quero que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. O problema de muitos é que tem unidade, sim, com pessoas erradas. Pode perceber, os dias mais angustiantes da sua vida, os dias de mais deprê da sua vida, foram os dias que você estava fora do corpo de Cristo. Normalmente na prática do pecado, cheio de crises, e você não queria falar para ninguém, e cheio de temores. Ou quando está esses dias, normalmente acontece, nós pecamos, falhamos, faz parte. Nós somos pecadores, mas quando nos afastamos do corpo, o resultado disso é perder o propósito, perder o senso de vida, perder o senso da existência. Por que eu existo? Então quando você está mal, você chega perto do seu líder, fala, estou mal, eu me masturbei ontem, eu fiz besteira ontem eu fiz um pecado X, e ele fala assim, se arrepende, você ora junto, abraça você, libera a palavra, você sai dali cheio da vida de Deus, cheio de disposição para vencer esse pecado. Sabe por quê? Porque você pecou, você falhou, você está carnal, mas quando correu para a igreja, correu para o corpo de Cristo. O resultado disso é o quê? Bênção e vida. Quantos querem a bênção e vida de Deus? Diga amém. Então se você quer isso, não se afaste dos seus irmãos. Amém, irmãos? Então, para ter relacionamentos precisamos disso. Mas eu acho que esse texto fala algo muito interessante. Verso 2 do Salmo 133, fala o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Nesse texto a palavra óleo é como óleo precioso, ele está falando de unção. Fala comigo, óleo igual unção. E ele fala também que desce pela barba. Ele desce aqui a cabeça, o óleo. Então, se eu jogar óleo aqui na minha cabeça, agora pegar essa água, jogar na minha cabeça, por onde que ela vai passar? Não sou caixa d'água, amém? É cabeção, mas não é caixa d'água. Não, geral está fechada. Calma aí, fecha direito. Se eu fizer assim, e descer água aqui, qual que é o caminho que ela vai correr? Pelo meu rosto, passar pela minha barba, pegar minha roupa e ir até o chão. Então a água vai passar por todo o meu corpo, sim ou não? Sim, vai passar. Por quê? Porque está sendo derramada.
Essa passagem da cabeça para a barba, que fala o texto, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é o caminho do óleo. Desce, cai o óleo aqui, passa pela barba, e os homens antigamente tinham as suas vestes, passava pelas suas vestes. Isso significa transferência. Então, quando ele fala, é o óleo precioso, que desce pela barba, ele fala o seguinte, é uma unção preciosa que é transferida. Presta bem atenção. Ele fala assim, é quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce pela barba. Então, quando você vive em união com a igreja, com os irmãos, você recebe uma unção que é transferida de cima para baixo. Quando você vive em união com o seu líder de célula, você está recebendo a mesma unção que ele recebe do discipulador dele, que está recebendo a mesma unção que recebe do neto, que está recebendo a mesma unção que recebe do pastor Alexandre, que recebe a mesma unção que recebe do pastor Ricardo, que recebe a mesma unção que recebe do pastor Wilson, que vai até o pastor Aloysio, que chega no trono de Deus. Presta bem atenção nisso, é muito importante. Quando você vive em união, você está dando um aval, você abre a janela, Deus, derrame a unção que está sobre os meus pastores, porque eu quero viver milagres como eles vivem. Diga aleluia por isso. Quando você valoriza viver em união, viver igreja, viver com o seu irmão, é isso que acontece. Você recebe unção que é transbordada. Ter unidade nos relacionamentos, receber a unção da pessoa que você anda, e automaticamente a unção que ela anda, e assim por diante. Toda unidade, fala comigo, toda unidade libera e transfere algum tipo de unção. Toda unidade vai liberar e transferir algum tipo de unção. Se você se unir com alguém, acredite, você vai receber algo dessa pessoa. Se você se unir com o seu chefe, você vai receber algo dessa pessoa. Se você se reunir com o seu professor da escola, você vai receber algo dessa pessoa. Se você se reunir com a turminha da escola, você vai receber algo daquela turminha. Nada neste mundo é neutro. Se você se relaciona com alguém, vai descer um óleo. E qual que é o óleo que vai descer sobre a sua vida? Depende do tipo de pessoa que você está andando. É muito sério isso, porque as pessoas não valorizam relacionamentos. Trocam de quem é o mundão, troca de namorado o tempo todo. Casado, troca de mulher o tempo todo. Os jovens ficam com várias mulheres e vários homens o tempo todo. Daqui a pouco estou na turminha do funk, depois estou na turminha da maconha, daqui a pouco estou na turminha da rua, daqui a pouco estou na turminha que rouba. Alguma turminha eu estou. O que acontece com você quando você anda com esse tipo de pessoa? Recebe a unção deles. Mas não é a unção de Deus, é a unção diretamente do trono do inferno. E aí você começa a se comportar, falar, agir como eles. Fala para o seu irmão, você é com quem você anda. Então, exemplos, quando eu vejo jovens apaixonados, eu tenho certeza, apaixonado por Jesus, não por alguma pessoa. Mas quando eu vejo um jovem apaixonado por Jesus, eu tenho certeza, eu vou olhar quem é o discipulador dele, ou a discipuladora. Aí eu vejo que a pessoa também é apaixonada. Aí eu vou ver quem é o obreiro, é alguém apaixonado. Então é alguma coisa que vai transferindo. Então você vai ter na sua rede, na sua célula, segundo a unção que você valoriza. Qual que é a unção que você valoriza? Qual o relacionamento que você tem? É essa unção que está ativando a sua rede e a sua célula. E é muito importante você entender isso. Então, temos jovens com amizade mundana. Pergunto para você, é um jovem cheio do Espírito, sim ou não? Não, a amizade mundana? Então presta atenção na palavra, vocês estão conversando muito. Aí não presta atenção. Jovens com amizades mundanas, é alguém cheio do Espírito? Fala comigo, não. Por que não é? Porque a amizade mundana já fala por si própria, é algo do mundo, é algo que não tem Deus. O mundo é inimigo de Deus. Então se você tem amizades que não competem, que não estão compartilhando com a vida de Deus, arranca da sua vida. Eu não demorei muito não, mas eu fui jovem na igreja, fui radical livre,
E eu lembro que eu gostava muito de jogar futebol, muito mesmo. Eu era um cara assim que todo final de semana eu jogava de sábado de manhã e domingo de manhã quando dava tempo. E de semana à noite na faculdade. Quando eu vim para a Videira, eu percebi que as atividades dos jovens é de sábado e domingo praticamente, e é o dia inteiro, envolvimento completo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aí eu tive que tomar uma decisão, porque os meus amigos da faculdade estavam me cobrando sobre eu estar com eles. Eu falei assim, qual tipo de amizade eu quero? Eu pensei comigo, qual amizade que vai me levar mais para Deus? Qual amizade que vai me fazer eu casar com a mulher de Deus? Qual amizade que vai me ajudar a prosperar muito? Eu fiquei contando. Quando eu olhei para a igreja, vai ser aqui. Eu abri mão de tudo. Sabe por que eu sou pastor hoje? É porque no tempo certo, na hora certa, eu escolhi as amizades que me derramaram o óleo. O que eu estou vivendo hoje é resultado das amizades que eu escolhi no passado. As amizades que você escolhe hoje determinará o futuro da sua vida. Com quem você anda hoje vai determinar daqui 5, 10 anos da sua vida. Decida hoje. Então, como eu falei aqui, há uma unção que é derramada. A unção que você recebe está relacionada com quem você tem unidade, com quem que você anda. E o terceiro ponto desse texto que fala, está no verso 3, Salmo 133, 3, é como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Geograficamente, o monte Hermon está muito distante do monte Sião. Mas o texto é engraçado. Ele fala assim, é como orvalho que cai aqui e corre até Sião. E aí, estudando um pouquinho sobre isso, olha que interessante. Geograficamente, o Monte Hermon e o Monte Sião estão completamente longe um do outro. São distância boa, razoável. Mas um gera umidade e orvalho para o outro. Nessa mesma distância. Um é precioso para o outro, é essencial para a vida do outro. Então presta atenção. O fato do orvalho e a umidade cair no Hermon aqui, ela cai aqui e abençoa Sião, mesmo distante. E aí mostra que o relacionamento não está somente ligado, é estar em contato físico aqui com a pessoa. Se eu estiver distante dela, mas se eu tenho unidade de propósito, de coração com ela, o que ela fazer lá, o que eu fazer aqui, vai abençoar um ao outro, independente da distância. Exemplo disso, eu tenho meu pastor lá, meu pastor que me formou, Alexandre Armelin, lá na Espanha. É um homem que ora por mim, que sempre me dá direção, independente das circunstâncias da minha vida, sempre alguém que investe na minha vida. Quando eu ligo para ele, pergunto se está bem, peço oração para ele, ora por mim, o tempo todo, mesmo aqui milhares de quilômetros de distância, ele está me abençoando. E eu aqui abençoo ele também, ajudando ele em umas questões, porque há uma unidade entre o meu coração e o dele, de tal forma que independente de onde nós estivermos, na face da terra, um vai abençoar o outro. Eu quero te falar, quando você tem unidade com alguém, independente da distância, sempre haverá a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Diga aleluia. Então, quantas vezes fui abençoado por isso? Minha mãe, morando lá em Carapicuíba, sempre orando de madrugada por mim. Eu tenho unidade com a minha mãe. Eu tenho unidade com minha esposa, independente. Eu estava trabalhando fora, ela não conhecia nada de banco. Ela ora, Deus faz ele vender, Deus manda o cliente certo, e a unidade que eu tenho com ela faz com que eu vendia no trabalho. A unidade do meu pastor, meu primeiro pastor, Senhor, abençoou o Alexandre lá na Videira, ele era da Assembleia. O fato dele orar por mim, me abençoou aqui. Quando você tem relacionamentos, que tem unidades verdadeiras em Cristo, aonde você estiver, você vai ser abençoado e protegido pelo Senhor. Fala assim comigo, a unidade entre irmãos tem que ser boa e agradável. Mais forte, tem que ser boa e agradável. Gera transferência de unção. Gera descanso e bênção de Deus. Agora, eu quero te mostrar quais são os relacionamentos que geram tudo isso. Quantos querem relacionamentos bons e agradáveis? Levanta a mão bem alta. Bem alta, levanta a mão. Amém. Quantos querem receber da unção do Senhor? Diga aleluia.
E quantos querem viver o descanso, o prazer da graça e a bênção de Deus? Diga glória a Deus. Então preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque só existem 3 tipos de relacionamentos que vão acrescentar na sua vida essas coisas. Se você não entender e viver esses 3 tipos de relacionamentos, o resultado é sem unção, problemas e sem a bênção. Eu quero que hoje você entenda, porque eu sinto falta, às vezes, na época, hoje não, né, mas na época, de alguém falar na minha vida. Eu sou pastor, amém, por isso, eu sou pastor dessa igreja, mas eu e a pastora não temos o tempo todo pastores que falam conosco todos os dias. Nas minhas dificuldades, nas minhas crises, nas minhas questões pessoais, eu tenho poucas pessoas para buscar, por causa da função de pastor que eu tenho. Então não dá para chegar, Neto, estou mal com a Soraya. Imagine só, eu, pastor da igreja, chamo para o Neto, fala com a Soraya que eu estou mal com ela. Combina isso? Presta atenção, não tenho muitas pessoas, e vocês hoje têm o privilégio de ter líderes, discipuladores e obreiro ao tempo todo, a seu dispor, para falar contigo. Então, valorize relacionamentos, e você precisa hoje entender isso, porque todos nós precisamos ter, fala comigo, Timóteos, Barnabés e Paulos em nossas vidas. Todos nós precisamos ter essas pessoas. Essas pessoas são tipos de pessoas em nossas vidas, e eu quero que você entenda o que é cada um, para você avaliar hoje na sua vida se você tem. Presta bem atenção, se você não tiver esses 3 tipos de pessoa, a unidade que você está buscando, junto com o RL São Paulo, vai ser defasado. Você precisa sair daqui hoje convicto, ou eu tenho, ou eu preciso ter a partir de hoje. Quantos querem mudar a sua vida e viver a unidade do céu? Diga aleluia. Aleluia. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Então, quem são os Paulos na nossa vida? Paulo, na Bíblia, é o apóstolo, alguém foi levantado por Deus, para abençoar a igreja, com a mensagem do Evangelho da Graça. Então todos os discípulos, Pedro, Paulo, Mateus, assim por diante, Pedro, João, foram discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, ministraram a palavra aqui do reino, mas não tinham experiência com a graça, assim como Paulo, depois que se converteu, teve. E ele começou a pregar um evangelho, que era para os gentios. Então, Jesus veio para os seus. Quem que eram os de Jesus? Os israelitas, os judeus. Mas a Bíblia fala, isso também fazia parte do plano de Deus, que os seus o rejeitou, ou seja, os judeus não aceitaram Jesus, e Jesus foi ministrado para toda a terra, através de Paulo. Então Paulo pegou um Cristo que era dos judeus, que não aceitou, e ministrou com graça. Ei, você gentil, nem merecia Deus, mas pela graça, Ele te alcançou, e hoje você pode se tornar filho de Deus. Essa mensagem alcançou nós hoje. Então Paulo é alguém que ensina o Evangelho, é alguém que mostra, e todo ser humano, todo alguém que quer viver unidade, todo alguém que quer viver explosão, quer viver o propósito de Deus, precisa ter um Paulo na sua vida. Então Paulo é aquele que te dá a direção, é aquele que senta com você, Luiz, não anda assim, meu irmão, vai por aquele caminho, porque esse caminho vai de morte. É alguém que dá direção clara para você. Paulo é alguém que sempre está ensinando. Quando senta com você, você olha assim, uau, como ele sabe da Bíblia, como é homem de Deus, como é mulher de Deus, como é bom sentar com ele, escutar a palavra de Deus da boca dele. Isso é Paulo na sua vida. São pessoas que ensinam, ministram a você. Paulo é aquela pessoa que a gente olha como liderança e fala assim, eu quero te honrar, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser que nem você. Paulo é alguém que você admira. Eu olho assim, nossa, essa semana, eu conversei com alguns líderes aqui, eu fiquei super feliz, falei, pastor, me espelho em você, obrigado por investir na minha vida, obrigado, ontem à noite, né, tem aliança com o Senhor. Eu fiquei, uau, esse entendeu.
Aí você entendeu a importância de Paulo. Por mais que está debaixo de um líder, um discipulador e do neto, ele sabe que a unção sai daqui também. Então quem entende isso, começa a viver uma unidade. A bênção de Deus é derramada de forma sobrenatural. Mas quem não valoriza os seus Paulos, passa por dificuldade. Então Paulos são aqueles que quem nós escutamos. Eu quero te perguntar nessa tarde, início de noite, quem é a pessoa que fala na sua vida, que realmente você escuta? Porque se alguém que é homem de Deus, mulher de Deus para a sua vida, e você não dá ouvido para eles, ele não é um Paulo. Por mais que ele seja o seu líder, por mais que o Marcos seja o discipulador da rede, se você líder não segue as direções dele, se você líder não consegue ter prazer de andar com ele, se você líder foge de sentar com ele, significa, por mais que ele seja o seu discipulador, ele não é o seu Paulo. Porque Paulo é alguém que você escuta, Paulo é alguém que você honra, Paulo é alguém que você sente e admira, Paulo é alguém que você olha, uau, eu quero ser igual a essa pessoa. Paulo é alguém que você tem prazer de escutar e aprender com ele. Isso é Paulo na minha vida e na sua. Então, resumindo, o que Paulo é em nossas vidas? Paulo é alguém que gera direção e inspiração. Fala comigo, Paulo tem que gerar na minha vida direção e inspiração. Quando você fecha seus olhos um pouquinho, fecha seus olhos. Quando eu vou falar assim, quem que é o seu Paulo? Você tem alguns nomes na sua cabeça já? Se tiver, glória a Deus. Se você pensou mais de 2, 3 segundos, você precisa orar. Porque por mais que você falou o nome Paulo, significa que ele não é tão importante para você. E que na verdade tem horas que você não escuta. Olha aqui para mim. Escutar Paulo não é seguir ele às cegas. Escutar Paulo é o seguinte: se ele está falando a palavra de Deus, eu vou seguir. Se ele está buscando o reino de Deus, eu estou junto com ele. É alguém que deve ser honrado, amado, servido. Porque Paulo, aonde ele plantava uma igreja, ele deixava um discípulo. Então você, como discípulo de Paulo, daqui, discípulos de Netos, discípulos de pastor Alexandre, discípulos de Richard, discípulos de Ian, discípulos de Michael, você deve enxergar eles como alguém que você te inspira. Porque, pastor, meu líder não me inspira. Deixa eu te falar com todo carinho e amor. O errado não é ele, errado é você que enxerga ele de forma errada. Ele não está errado. Porque na debilidade e na limitação, quem ungiu ele foi Deus, não foi você. Então, se Deus ungiu ele como seu líder, ele deve ser honrado como Paulo na sua vida. Porque você desonrá-lo é problema. Então, observe, nunca se levante contra os Paulos da sua vida, pois sem eles, você perde o propósito divino. Eu ia escrever um texto aqui, por causa do nosso tempo, não vou falar. Mas tem um texto em 2 Timóteo 4, onde Paulo, ele fala de duas pessoas. Uma chamada Demas e outra chamada Alexandre o Latueiro. Quando ele fala de Demas, ele escreve uma carta para Timóteo. Timóteo, vem depressa, me ajuda, porque fui traído por Demas, porque amou o presente século. Aí depois ele escreve a carta, Alexandre Latueiro, esse me causou muitos males, Deus vai tratar com ele pessoalmente. E olha, os dois foram discípulos de Paulo, mas não enxergaram em Paulo o privilégio, o prazer, o relacionamento que Deus deu a oportunidade para eles. Abriram mão, amaram o presente século, outro perdeu o propósito. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Mas leia, 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver essas duas histórias lá. Segundo inspiração, segundo grupo de pessoas que você precisa ter, são os Barnabés. Está lá em Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aqui Barnabé e Saulo, eles eram pares. Eram pessoas que tinham a mesma função, eram pessoas que tinham o mesmo encargo, e Deus separou eles para conquistar uma região. Cumprir o propósito junto. Então Deus sempre vai levantar pessoas, olha aqui para mim,
Deus sempre vai levantar pessoas com a mesma função que sua, para que você junto com ele, seja uma bênção um para o outro e cumpra o propósito. Então Barnabé é aquele que anda lado a lado com você, não é discípulo e também não é o seu pastor, o seu líder, é alguém que tem a mesma função. Ele está com você porque te ama, ele está com você porque gosta muito de você. Barnabé está com você porque você é um cara que marcou ele, por mais que você não é o líder, nem o discípulo dele, você é importante. Por exemplo, eu tenho como Barnabé hoje o pastor André, lá da freguesia, o pastor Alain, lá da Itália. São pessoas que eu amo profundamente, que eu dou minha vida por eles, mas eles não são meus líderes, e também não são os meus discípulos. Eles têm a mesma função que eu, mas só que eu não tenho o mesmo amor por outros Barnabés. Deus me deu Andréia e Alain, e são pessoas que eu amo profundamente, que se precisar agora, eu abro mão de qualquer coisa para ajudá-los. Então você fala, pastor Alexandre, preciso de ajuda financeira, eu vou falar com a senhora, precisamos ajudar eles, porque eles são meus irmãos, são meus Barnabés, eu amo demais eles, eu não posso deixar eles sozinhos, entende? Então Barnabé é alguém que não é seu líder, mas também não é seu discípulo, é alguém que você ama profundamente, e te considera como irmão, considera como um parceiro. Então Barnabé é alguém muito generoso, é alguém que gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro para ver a bênção. Às vezes não vai nem mudar a vida dele, mas só o prazer de ver o outro irmão abençoado, ele fica muito feliz. É mais ou menos isso que o Felipe fala assim, ô Paulo, Felipe é discipulador e Paulo é discipulador. Paulo, sentindo no meu espírito, um mês eu vou orar pela sua rede, irmão. Um mês para Deus gerar isso, aquilo, por você. Eu queria te chamar para você orar comigo. Presta atenção, a rede é de quem? Do Paulo. Os líderes são de quem? Do Paulo. Mas ele é Barnabé do Paulo. E porque o Paulo, ele ama tanto Paulo, ele se desgasta, além de cuidar da rede dele, abençoar o Paulo. Isso é Barnabé. E todo mundo precisa de um Barnabé. Sabe por quê? Porque o Barnabé, ele é companheiro. Quando você está desanimado, você está triste, e se for falar com um líder, você vai falar besteira, mas também não pode falar para o discípulo, que ele não vai entender. O que você faz? Ô Barnabé, me ajuda aqui, mano, estou mal com o Neto falou isso, fiquei tão magoado com ele, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? O que você pensa? Aí o Barnabé fala assim para você, se toca, mano, para de milindragem, meu. O Neto é homem de Deus, ele falou isso aqui, é verdade, obrigado, você é uma bênção na minha vida, eu já ia falar com ele besteira. Ou seja, Barnabé te guarda de falar besteira. Barnabé é alguém que te fala real, não fica com rodeios. Mano, se está errado e pronto, acabou, muda de atitude, muda de comportamento. Então Barnabé é aquele que crê e vive o propósito de Deus junto com você. E que Barnabé, resumindo, serve na sua vida? Ele gera estabilidade, ele manifesta fé e motivação na sua vida. Isso é poderoso. Tem pessoas que você pode contar, vou falar com ele, não quero falar com o líder, não quero falar com o meu discípulo, vou falar com o meu Barnabé. Isso é muito importante para você. Todos nós precisamos de amigos mais chegados que irmãos. Provérbios 17 fala isso, amigos mais chegados que irmãos. Esses amigos são Barnabés, são pessoas que marcam a sua vida. Amém, irmãos? E o último tipo, a equipe do louvor já pode subir, por favor. São os Timóteos. Timóteo, vamos ler aqui primeiro. 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 2. Olha o que está escrito aqui. Quem escreveu essa carta foi Paulo, tá? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Fala comigo, filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual a primeira frase que Paulo fala para Timóteo? A Timóteo, verdadeiro o quê? Fala comigo, filho na fé. Mais forte, filho na fé. Então, Timóteo, ele era um filho espiritual de Paulo. Sabe o que é Timóteo na minha vida e na sua vida? São os nossos discípulos. Jesus Cristo, ele desafia os seus discípulos e fala o seguinte: ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho
e assim por diante. Então, o desafio daqueles que querem viver o propósito de Deus, a unidade do corpo de Cristo, é gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que eu falo para os líderes de célula, o trabalho seu não é multiplicar a célula. Que, pastor? Não é multiplicar a célula. O seu maior trabalho é gerar um líder de célula. Porque quando você gera um líder de célula, você multiplicou um discípulo para Jesus. E quando você entende isso, você para de ficar correndo atrás de pessoas e fala, Deus, me dá aquele que é esse discípulo. Presta bem atenção nisso. Quando Deus te coloca o discípulo, Deus enche a casa. Não é o ano da casa cheia? Quem crê que é o ano da casa cheia, diga glória a Deus. Se é o ano da casa cheia, presta muita atenção. Foque no seu discípulo, que o Espírito Santo vai encher a sua célula, o Espírito Santo vai encher a sua rede, o Espírito Santo vai encher a sua casa, em nome de Jesus. Então Timóteo foi alguém que você gerou. Timóteo era motivo de alegria para Paulo. Quando Paulo estava preso lá, ele escrevia a carta, vou escrever para o meu filho Timóteo, porque ele está indo muito bem lá em Éfeso, ele está indo muito bem na Galácia, ele está indo muito bem onde ele está sendo enviado. Homem de Deus, é a alegria de Paulo. E quando Paulo escrevia a carta, ele escrevia feliz, mesmo preso, mesmo apanhando, porque tinha um discípulo que estava cumprindo o chamado. Então Timóteo era alguém que você sempre ensinou, alguém que te escuta, alguém que tem prazer de estar com você. Timóteo é alguém que manifesta o poder de Deus e parece muito com você. Então Timóteo, resumindo, é aquele que se multiplica. Timóteo é aquele que você se multiplica, aquele que parece com você. Eu queria que neste momento você ficasse de pé, em nome de Jesus. Um dos avivalistas, olha aqui para mim, preste bastante atenção no que eu vou falar. Não lembro o nome, sou ruim de nome. Ele fala o seguinte: Deus, ele faz uma oração, me dá 100 homens que amem a tua glória, e eu conquisto o mundo para ti. Quando na Torre de Babel, o povo era um só, e tinha um só coração, mesma linguagem, mesmo falar, isso era maligno, tá? É a obra do diabo. Deus desce e vê aqueles carnais com um só propósito. Aí ele fala, nem eu posso parar eles, porque eles são um só. Sabe por que ainda a sua família não se converteu completamente? Porque você não é um só com o corpo de Cristo. Sabe por que a sua escola não te enxerga como um homem ou uma mulher cheio do Espírito? Porque você não é um só com o seu líder. Você não é um só com os seus irmãos da célula, com os seus irmãos de discipulado. Quando eu era discipulador, eu me preocupava demais com meus discipuladores amigos. Quando eu via que um discipulador estava passando perrengue, eu queria ajudá-lo. Sabe por quê? Meu Barnabé. Eu não posso deixar minha rede multiplicando 100, 200 pessoas e ele sofrer para levar uma pessoa para o encontro. Como é isso? É meu irmão, é meu Barnabé. Eu não posso ver meu líder sofrendo, porque ele não consegue avançar, pagar o encontro, pagar isso, pagar aquilo. E fala assim, não líder, pode deixar, eu vou sofrer com você. Se for necessário eu morro com você. Mas a gente vai pagar essa conta, a gente vai levar pessoas para o encontro. Nós vamos conquistar Itaquera para Jesus. Eu não posso ver meu discípulo fazendo besteira na vida e não ser alguém que vai ministrar vida, rasgar os seus por causa do meu discípulo, para ver Cristo formado nele. Paulo fala, eu me desgasto, eu me esmurro, eu quero ver eu morto, mas eu quero Cristo formado nos meus discípulos. Quando isso acontece, quando você tem esse encargo, esses 3 níveis, o céu começa a se abrir, o poder começa a ser liberado sobre a sua vida. Você precisa de Paulos, Barnabés, e você precisa de Timóteos. E hoje eu quero orar por você, porque pelo primeiro nível, você que não tem dificuldade, de seguir a direção dos seus Paulos, você que tem dificuldade de honrar quem Deus colocou como liderança na sua vida. Isso é uma palavra muito forte, porque só responde quem realmente quer mudar de vida. Quem não quer mudar de vida fica no lugar.
Você que quer mudar de história, fala, Deus, eu quero ser um com o meu pastor, eu quero ser um com o meu discipulador, eu quero ser um com o meu líder, eu quero ser alguém que vai rasgar o Itaquera com ele, e vamos conquistar os jovens de Itaquera para Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Eu quero liberar uma unção de servo. Você vai sair daqui multiplicando, crescendo. Presta bem atenção, olha aqui, só um momentinho. Se não adianta você querer viver algo se você não está de todo o coração entregue. Pastor, como eu sei que eu não estou com o meu líder? Simplesmente quando você não concorda com ele em muita coisa, quando você não tem disposição de servir ele, quando você sempre arruma desculpas para não fazer A, B ou C. Eu queria orar com você nessa tarde, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, vamos cantar um louvor. Eu quero apelar aqueles que querem Paulos. Senhor, eu quero o meu Paulo, eu quero servir o meu Paulo, eu quero investir no meu Paulo, eu quero crescer com o meu Paulo, eu quero, Senhor, ser igual ao meu Paulo. Eu admiro o meu Paulo, eu quero ser o instrumento de Deus como Paulo é, como o meu discipulador é, como o meu líder é, porque eu quero ser usado e marcado por Deus, em nome de Jesus. Pode vir mais à frente, fala assim, fala para Deus, eu quero mudar hoje. A minha mente e meu coração é para responder ao chamado que Deus tem para mim. Eu quero admirar aquele que Deus colocou na minha vida. E por mais que ele seja fraco, por mais que você ache que ele não merece, Deus te levantou na sua vida, e é a partir dele que você vai viver as maiores experiências com Deus, em nome de Jesus. Eu queria que os discipuladores viessem aqui, vamos impor as mãos e orar por esses jovens, para que eles reconheçam seus Paulos e sejam homens e mulheres cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da glória de Deus. Oh, ele canta lá, manamanamas. Começa a orar, pode orar. Começa a orar, você líder também pode vir ajudar a orar. Vamos liberar o poder, a unção do Senhor sobre eles. Oh, eles vão reconhecer, vão receber a unção de Paulo. Libera a unção do líder, libera a unção de discipulador, libera a unção. É o óleo que está descendo agora. Você está recebendo o óleo da unção, o óleo do poder, o óleo da glória. Receba agora em nome de Jesus. É tempo de você autorizar Cristo te abençoar. É tempo de você viver em unidade com o seu líder, com o seu pastor, com o seu discipulador. É tempo de você honrá-lo e liberar o poder de Deus. Receba da unção, receba da vida. Todos os líderes, vem aqui orar. Ajuda a oração. Vamos liberar poder, vamos liberar a unção do Senhor. Receba! Vem, Senhor! Ore, não pare. Canta la malamas, somos um só corpo e um só coração. Libera a unção de Paulo. Uma só expectativa. Vai honrar, vai andar em aliança, vai receber do Espírito. Deus vai te levantar, meu irmão, para um novo nível. É um novo nível de unção, de poder sobre a sua vida. Você vai receber hoje. Juntos em uma só voz cantamos. Agora, olha aqui. Você que orou pelo seu Paulo, você vai sair do seu lugar agora e vai procurar o seu Paulo.
Já fala para ele assim: eu tenho uma aliança com você. Eu quero receber da porção do Espírito que está sobre a sua vida. Eu quero te servir de todo o coração dentro da palavra de Deus. Eu quero receber do poder e da unção que está sobre a nossa igreja. Por isso hoje eu te honro e decido colocar meu coração à sua disposição, a minha vida à sua disposição, para conquistar